Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 16 de João. Aqui nesse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, né? E pode viver com essas verdades. É isso, dia 2 de abril, hoje é quinta-feira, né, gente? Friozinho delicioso esses dias, chovendo bastante. E é isso, que seja um dia abençoado na presença de Deus, um mês abençoado na presença de Deus. E é isso, sabe o que eu descobri ontem? Que a live voltou pra mim lá no Instagram. Porque eu comecei essas minhas reuniões lá no Instagram, né? Comecei desde Gênesis, hoje a gente já tá em João 16, eu leio um capítulo por dia, ou seja, já tá dando aí quase 4 anos completos. Acredito que não vai completar os 4 anos não, em nome de Jesus a gente vai acabar antes. Mas é isso, aí eu comecei por lá fazendo live, né? Só que aí ao longo do tempo o Instagram foi mudando ali e eles decidiram tirar a live para quem não tinha, para quem tinha menos de 1.000 seguidores, né? E eu ainda não alcancei e tal. Aí eu comecei a gravar, né? E colocar lá também. Aí depois eu gravei e passei pro YouTube. Aí é isso. Aí eu não sei agora se eu volto pra lá. Pra gente finalizar do jeito que a gente começou. Algumas pessoas, né? Não sei se tem gente aqui ainda que tá desde o início comigo. Às vezes até minha mãe me largou, gente. Ela aparece aqui de vez em quando agora. Mas é isso, é a vida. Nem todo mundo tá disposto a fazer um plano tão longo, né? De leitura da Bíblia. Às vezes os planos de leitura são mais enxutinhos, né? Mais rápidos. Mas eu não sei, né? Se você acompanha esporadicamente, muito provavelmente não tem esse impacto que quem acompanha constantemente, dia após dia, e lê um capítulo após o outro, e não outro cá, um no Novo Testamento, outro no Antigo Testamento, sabe? Essa história, ela muda muito a gente, ela faz assim uma revolução dentro da gente, e se você lê na intenção de tipo, isso é pra mim, eu quero cumprir isso, eu quero, sabe, deixar que a palavra de Deus mova e faça algo dentro de mim, cara, se torna ainda mais poderoso e forte, sabe? Sua vida inteira muda, minha vida inteira mudou nesse período. E apesar de difícil, apesar de algumas coisas, sabe, eu me sinto assim, totalmente no centro da vontade de Deus, eu me sinto realmente, sabe, fazendo assim, aquilo que a minha consciência, aquilo que tipo, o Espírito Santo mesmo tem me orientado a fazer. Então é isso. Então, assim, a gente vive com a consciência tranquila, né? A gente vive... Tipo, eu escolhi o caminho certo, né? Eu tô trilhando o caminho que o Senhor quer que eu trilhe. Então, é isso. É isso. Por que você começou a falar sobre isso? Não sei. Mas é a nossa introdução aí. Espero que tenha alcançado, falado com alguém, mexido, e quem sabe você tome essa decisão também, ou enfim, sabe, tudo em mim aumentou, a fé aumentou, a voz do Espírito Santo aumentou. Então é muito bom, muito importante. Eu acredito que seja assim que eles vivam, né? Eu não tenho dito não, mas eu tenho pensado muito a respeito disso. Volta e meia eu comento aqui, né, que tudo gira em torno de Deus, né, nesses países do Oriente, né, e eu tenho pensado, eu falo, gente, eu acho que eu nasci no lugar errado, porque, sabe, quando tudo na minha vida
tem orbitado a respeito ali de Deus, sabe? Nada mais tem sido uma coisa aleatória. A igreja é algo que eu vou uma vez por semana. A palavra de Deus é algo que eu leio ali, não. Sabe, eu tenho começado a compreender a vida do povo de Israel, desse povo assim, que vive em busca de Deus, que tudo, que o centro é Deus, que tudo, tipo, vai ali culminar em Deus, né? Então é isso, eu tenho pensado um pouco nisso. Mas vamos embora começar orando, porque eu já passei muito do meu tempo. Hoje o capítulo não é muito longo, não. Vamos ver aqui o que o Senhor fala conosco. Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje. Colocamos tudo diante de Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Por isso nós te pedimos, fala conosco, entra em nós, assim como uma espada que penetra entre juntas e medulas, que a Tua palavra, Deus, venha realmente, sabe, Deus está falando, está fazendo a transformação necessária, Deus, na vida de cada um aqui. Que eu oro e te peço, coloco minha vida diante de Ti, assim como a vida de cada um que ouvir, que acessar este vídeo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bora, vai dizer assim, e Jesus disse ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos da sinagoga e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou, eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta onde é que o Senhor vai, mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. E Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram, o que será que ele quer dizer? Ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. E diz também, é porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa.
E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pediram coisas em meu nome e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então, os seus discípulos disseram: agora sim o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa. E assim vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então aqui, gente, Jesus, eu quero falar, né? Porque não vai dar muito tempo de falar muita coisa. Mas eu quero continuar falando, mesmo que eu comecei a falar no início, né? A constância e a constância e a palavra de Deus é uma coisa gradativa, né? Aqui no final, então, os discípulos viram e falam assim: agora a gente está entendendo tudo, o Senhor não está mais falando por comparações, o Senhor agora está falando, e a gente está conseguindo compreender. E é praticamente a mesma coisa, né? Jesus, de fato, não está falando ali por parábolas, ele está falando uma coisa mais clara, mas por quê? Porque precisava desse caminhar, né? Essa coisa aos poucos. Dá primeiro o leite, depois a papinha, depois a comida sólida, depois aquela pesada. Então, e Jesus fala isso, eu digo a vocês essas coisas chegará o tempo que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Eu digo que não precisarei pedir ao Pai mais em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que eu vim de Deus. Então é esse conhecer, então é esse começar a crer. E como diz a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é uma coisa gradativa, é uma coisa ali que você precisa de uma constância, você vai caminhando, você vai, né, vai sentindo dificuldade. Aqui em alguns momentos também ele fala: como assim? Agora a gente não vai mais te ver, pouco depois a gente vai te ver. E assim, e aqui Jesus já estava, né, preparando eles para o momento da morte dele, que de fato todos eles se dispersariam. E aí, gente, o capítulo ele acaba, Jesus também vai falar ali sobre o Espírito Santo e tal, mas não vai dar tempo de falar sobre tudo. Jesus acaba falando assim: agora vocês entenderam? Então agora vai começar um momento onde vocês vão ficar confusos de novo. Por quê? Porque todos vocês, cada um vão para suas casas. Vai acontecer o meu sofrimento. Vamos ver aqui como é que vai. Então vocês agora creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus aqui, ele tá falando assim: essa constante sobe e desce. Nossa, agora a gente tá conseguindo compreender Jesus, agora pronto, agora a gente vai viver com Jesus e vai dar tudo certo. Aí acontece algo que as pessoas ficaram tão tristes que elas, perderam a esperança, perderam tudo. Nos próximos capítulos a gente vai ver ali, né? E aí Jesus já deixou isso preparado, ele já virou e já falou: cara, quando vocês atingiram o ápice,
cara, acontece coisas aqui no ápice das quais vão tentar arrancar mais uma vez a fé de vocês, vai tentar, sabe, dispersar e falar, cara, a gente estava entendendo, sabe, bem na hora que a gente estava começando a viver com Deus, mais profundo com Deus, acontece isso, poxa vida, sabe, e aí eles tinham tudo mas Jesus já tinha avisado isso antes, Jesus já tinha deixado avisado e Jesus ia recolher eles depois, porque sabia que seria difícil passar por algumas coisas, sabia que seria dolorido, sabia que seria ali, né? Então é isso, sabe? A vida com Deus é assim, é esse constante jogo de tipo, ai, caraca, agora eu tô entendendo tudo, eu tô vivendo com Jesus colada e de repente acontece alguma coisa e você fala, gente, mas bem na época que eu tava lendo a Bíblia direitinho, tava entendendo, tava, sabe, me aproximando de Jesus, tava sendo tão bom, isso, acontece isso, e aí é isso. E aí Jesus já deixou avisado aos discípulos, deixou avisado a nós, e aí fala, eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus está já dando spoiler do que vai acontecer, sabe? Isso não vai acabar com você, essa tristeza, essa dificuldade, essa dor, essa aflição, essa dúvida, será que Deus está comigo, será que não está? Isso não vai acabar com você, pelo contrário. Tenha coragem, tenha bom ânimo, se fixe no Senhor, porque Ele venceu o mundo. Em nome de Jesus nós vamos vencer, amém? É isso, meu tempo se esgotou. Deus abençoe, tchau, tchau.